Queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos nesse momento de muita graça. Quero deixar uma palavra de reflexão, e a palavra de hoje ela fala sobre os falsos ensinamentos, sobre os falsos profetas. O que são falsos profetas? São pessoas que pregam o que não vem de Deus, seus ensinamentos eles não são bíblicos, e eles inventam profecias, sonhos e visões. Os falsos profetas eles enganam outras pessoas, desviando-as de Deus, e causam conflitos e confusões. Esses são métodos que os falsos profetas eles utilizam. Deuteronômio capítulo 18, verso 20 ao 22, mas o profeta que usa falar em meu nome em alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta ele proclama em nome do Senhor não acontece, nem se cumpre essa mensagem, ela não vem do Senhor, aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Isso é o que o Deuteronômio nos mostra, e é importante a gente entender que a Bíblia ela está recheada de versículos que falam sobre os falsos profetas. Por exemplo, Mateus 7,15, o próprio Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de uvas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim ela dá frutos ruins. A árvore boa ela não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Então, uma forma de reconhecermos um falso profeta é exatamente por aquilo que ele tem produzido. Jesus deixa isso bem claro, que o que ele tem produzido, os falsos profetas têm produzido, é aquilo que realmente denuncia quem eles são. Então, a Bíblia está nos mostrando claramente para que nós não venhamos ser enganados. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, e no versículo 20, Paulo diz, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Paulo ele recomenda que as profecias elas não devem ser desprezadas, mas temos que pôr à prova todas as coisas, que fique com o que é bom, ou seja, aquilo que tem se profetizado, tem que colocar à prova para saber se é de Deus ou não, para que a gente não venha incorrer em acreditar em falácias que não vêm de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 17, Paulo recomendando aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastam-se deles, pois usam pessoas, não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, mediante a palavras suaves, bajulação, engano de coração dos ingênuos. Observe que Paulo ele traz essa recomendação para os irmãos, que eles tomassem cuidado, que eles viessem ficar atentos sobre aqueles que causam divisões e põem obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Então, todos aqueles que se opõem ao Evangelho genuíno, ao Evangelho de Cristo, aqueles que têm se colocado, têm se realmente
se pôr contra esse evangelho, Paulo diz que nós devemos tomar cuidado com isso. E a mesma recomendação ele faz a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, no versículo 3, Paulo diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino que é segundo a piedade, orgulhosos e nada entende, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, que resulta em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, ou que são providos da verdade, os quais pensam que piedade é fonte de lucro. Então observe como a palavra de Deus está nos advertindo acerca dos falsos profetas. Como é que eles trabalham, a maneira como eles manipulam, como é que é a vida dessas pessoas. Gostam de controvérsias, eles visam os seus próprios interesses, são pessoas doentias, são pessoas que eles são suspeitas, malignas, eles usam de difamações, de suspeitas malignas, atritos, constante na vida dessas pessoas. Então, entre aqueles que têm uma mente corrompida, Paulo ele traz essa advertência, que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade ela é uma fonte de lucro. Então, pessoas que pensam dessa forma, que agem dessa forma, Paulo adverte a Timóteo para que eles tenham cuidado. Observe que João, na sua primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 1, João, ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para que ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas, eles têm saído pelo mundo. Paulo está dizendo: observem, atentem bem. João ele está nos despertando para que nós tenhamos cuidados, para que nós venhamos examinar os espíritos, para que ver se eles procedem de Deus, porque há muitos espíritos enganadores, há muitos que enganam, que mentem, que trazem falsas mensagens. Por exemplo, Marcos capítulo 13, versículo 22, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Jesus já dizia que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Observe que Jesus está dizendo: olha, eles vão aparecer muitos falsos cristos e falsos profetas, e esses falsos profetas, eles realizarão sinais, ou seja, pregarão bonitos, eles oram e pessoas vão ser curadas, eles vão pregar e vão levar o povo ao delírio, as pessoas vão ver os sinais, vão ver maravilhas. É por isso, queridos, que a palavra de Deus diz: e naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome, Senhor, nós curamos, em teu nome muitos milagres aconteceram. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Quem prega bonitos, sinais, curas, pessoas que se rendem, isso não é sinônimo de que quem está pregando é salvo. Observe, atente para a palavra de Deus, para o que ela está dizendo, porque espíritos são muitos. Há muitos espíritos enganadores, há muitos falsos profetas que farão sinais.
mas é a vivência dessa pessoa, é a maneira como ele vive, como ele está servindo a Deus. É pelo fruto que se conhece a árvore, é o que ele está produzindo, é a sua vivência. E Jesus adverte e diz: olha, eu já vos adverti antecipadamente. Há um perigo muito grande, onde as pessoas elas estão sempre correndo atrás de milagres. As pessoas estão correndo atrás de barulhos. Jesus disse: ei, fique atento. Muitos vão dizer: ele está aqui, ele está ali, mas não vão. Não acreditem. Porque hoje as pessoas deixam de acreditar na palavra revelada para estar correndo atrás de profetas e profecias. Sendo que a palavra de Deus ela já está revelada. A palavra de Deus ela está nos advertindo para que nós não venhamos incorrer nesses erros. Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 1, Pedro diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos surgirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles serão difamados o caminho da verdade. Observe que o comportamento de muitas pessoas que se dizem servos de Deus, a atitude dessas pessoas, o que eles têm feito em nome do Evangelho é vergonhoso. E a palavra de Deus nos diz: será difamado, serão difamadores, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação pairá sobre eles, e a sua destruição não tarda. Observe que Pedro está advertindo os irmãos, advertindo a igreja, que muitos surgirão os caminhos vergonhosos desses homens. Pedro está advertindo a igreja para que ela tome cuidado, ela fique atenta, porque muitos deixarão de ouvir a sã doutrina, a palavra de Deus, a palavra que nos leva a nos comprometer cada vez mais com Cristo, palavra que nos revela a nossa atual condição. O evangelho genuíno é aquela palavra que leva o pecador a se arrepender dos seus pecados e viver em santidade na presença de Deus. Não pregar bonitos para o bel prazer das pessoas, para que elas sejam envolvidas, para que elas sejam enganadas, engordadas. Observe claramente que a palavra de Deus ela está nos advertindo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus ela nos adverte para que nós não venhamos ser enganados. E temos que estar atentos a essas profecias, e esses ensinamentos, melhor dizendo, para que nós não venhamos incorrer nesses erros, para que nós não venhamos ser pegos de forma desatentos. Observe o que a palavra de Deus ela está nos mostrando lá no livro de Miqueias, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Olha o que Miqueias diz no seu tempo. Assim diz o Senhor aos profetas, que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca
Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões. Olha o que o profeta Miqueias está dizendo. Noite sem visões que vem sobre essas pessoas, e haverá trevas sem adivinhações, o sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas, os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Deus, ele se responsabiliza pelo que ele fala. E se alguém está falando alguma coisa em nome de Deus, aquilo que Deus não falou, aquilo que Deus não ordenou, essa pessoa é um falso profeta. É usar o nome de Deus em vão. Queridos, que Deus abençoe você, a sua vida, que você possa meditar nestes versículos da palavra de Deus, para que não venha incorrer em erros, acreditar em fábulas, em falácias, pessoas que falam bonito, mas não tem nenhum compromisso com a verdade, não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Paulo, ele adverte os irmãos que diz: tão facilmente vocês se desviaram da verdade e acreditaram em um falso evangelho.